O Assembleia Repórter Especial Legado da Constituinte volta com a entrevista com o ex-deputado Lucas Busato. Mais difícil ser deputado naquela época ou não? Como foi o seu trabalho? Como é que foi o trabalho também dos seus companheiros aqui? Também, apesar de que o trabalho era a Constituição, escrever a Carta de Todos os Paulistas. Mas se pensou também na capacidade de produzir leis e de fiscalizar o Executivo? Eu tive um mandato, que o forte do meu mandato foi a fiscalização, né? Porque eu era funcionário do Banespa. O Banespa era o banco, tá certo? Que era o banco que era o avalista, Sim, tá? De todas as grandes obras feitas no estado de São Paulo. Depois da incorporação do Badesp, era o nosso BNDES aqui. Era o BNDES. Quando houve a rolagem da dívida do estado de São Paulo para com o governo federal, Sim. o estado de São Paulo, na época, 97, 96, na rolagem Mário Covas, Sim. o estado devia para o Banespa, na época, 28 bilhões. Por que 28 Ou seja, o banco bilhões? era o grande credor do estado Do de São estado. Paulo. Por quê? O financiador Porque do quem financiou todas as usinas hidrelétricas do estado de São Paulo? Quem foi? O avalista. Quando se importava maquinário do exterior para usinas hidrelétricas, quem avalizava? O Banespa. O Banespa. O grande banco de fomento dos paulistas. E quem acabava pagando era o Banespa. Era o banco de fomento, né? Eu acho assim, eu acho que foi um erro inominável a privatização do Banespa. Porque se privatizou o Banespa, se privatizou a Caixa Econômica do Estado. Sim. Então, o Estado de São Paulo, ele não tem um banco de fomento. Como que você consegue desenvolver a economia do país, sob a ótica de quem está governando o Estado, sem um banco de fomento? Como é que você financia a questão da pecuária, da bacia leiteira, a modernização, né, da Hoje até agricultura? obras aqui no estado de São Paulo, quando não recebem recursos externos, são chanceladas por agências internas, BNDES, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Não tem. Eu acho que foi uma visão, na época, né? Era a questão do neoliberalismo. Vamos privatizar tudo, vamos fazer o Estado mínimo. E assim foi feito. Eu me recordo, por exemplo, que nós tivemos aqui, passou por aqui várias privatizações, né? A VASP. Nós tivemos a privatização da VASP. A Telesp. Tá? Então, veja só, o sistema Telebrás como um todo. Não, mas veja só, mas a VASP é paulista. Nós fizemos esse debate aqui. Era muito difícil você argumentar contra a privatização da VASP. Porque a VASP teve um papel histórico na época, né? Sim. Você não tinha aviação, questão do correio, expansão da aviação regional, inclusive. Tá, muito bem. Mas chegou um momento que isso aí estava superado, né? E a VASP também era um negócio meio descontrolado. Mas foi no governo Quércia. Isso é uma coisa, você privatizar um negócio que estava, digamos assim, obsoleto, etc. Mas você privatizar um banco, sim, né? Você ficar com um Estado sem banco. Deputado, como foi, por exemplo, a questão, como o senhor lembrou, vínhamos de uma época ditatorial. Ou seja, as pessoas queriam direitos, queriam preservar os seus direitos, mas é o Estado o provedor, é quem deve levar a saúde, a educação, o transporte público. Como fica o pagamento dessa conta, já que nós somos os beneficiários dos serviços prestados pelo Estado e, ao mesmo tempo, quem paga a conta? Somos os contribuintes. Como fica esse paradoxo a ser superado, que é eu pagar a conta e exigir melhores serviços? Essa que é a grande discussão que se entabulou, inclusive, nas manifestações de junho do ano passado, todo mundo querendo mais serviços de qualidade para o Estado, mas ninguém disponível e disposto a pagar mais impostos. Olha, sobre o ponto de vista de quem necessita, quem luta por melhor
melhor serviço na saúde, na educação, etc. Então tem que fazer isso mesmo. Sim, é direito do cidadão. Ele tem direito, ele não tem que ficar perguntando de onde vem o dinheiro. Está escrito, saúde é direito do cidadão, educação é direito do cidadão. Ele tem que lutar, você entendeu como é que é? Por melhores serviços. Agora, eu acho que o Brasil é um país um tratamento injusto. Sim, muito desigual. Você tem uma concentração de renda absurda. Até hoje não se regulamentou a taxação das grandes riquezas no Brasil, né? Tem muita dificuldade em cobrar de quem pode pagar mais impostos. Não, eu acho que, sinceramente, tem que você entende? Você tem uma concentração de riquezas, né, no Brasil, que você tem onde buscar. Sim. Tá certo? A sonegação, por exemplo, a sonegação. O pessoal fica discutindo a questão do PIB. Não, porque o PIB, 0,5%, o PIB não cresceu. O PIB tem o PIB 1, que é esse, tem o PIB 2, que é o PIB da sonegação. Você sabe isso que... não aparece. Não aparece, você sabe. Você vê isso muito. Aqui em São Paulo você perde a referência, mas você vai no interior, por exemplo, numa pequena cidade, você vê como as coisas rolam, né? E aqui também, né? Todo lugar. Então você tem o PIB 2, que é o PIB do Caixa 2. Deputado, porque todo mundo critica o político. Ah, Caixa 2, mas nem sempre faz a lição de casa, né? Não, a maioria, você entende? É um negócio complicado. Deputado, já no encerramento da nossa conversa, eu queria que o senhor falasse, em resumo, o que faltou dizer. Qual é o espírito que movimenta o senhor enquanto constituinte? Valeu a pena trabalhar pelo interesse dos paulistas nesta carta? Como foi o seu desempenho do seu partido e dessa casa em especial? O senhor está dentro do plenário Juscelino Kubitschek, aqui se assinou a carta, aqui se constituiu, foram noites, madrugadas de muito trabalho aqui. O que ficou? A boa recordação. Olha, a boa recordação é a mobilização. O deputado que estava aqui sendo entrevistado disse aquilo mesmo. A efervescência do povo. Do povo, o povo percorrendo os gabinetes, acompanhando as comissões, enchendo as galerias. Né? Então nós passávamos noites aqui e a casa borbulhando, né? Para mim um grande aprendizado na passagem por essa casa foi você conviver com pessoas que pensam diferente. Tá certo? Respeitando as opiniões divergentes. Por exemplo, eu venho do movimento sindical. O movimento sindical não tem muito isso. A divergência no movimento sindical quase que é levado para um lado pessoal. Aqui não, aqui você aprende a conviver e a respeitar quem... Quando eu vejo aqui estou assistindo aqui, eu vejo alguns entreveros entre... Um debate mais acalorado. Entre deputados e tal, que a coisa resvala um pouco para o lado pessoal, né? Eu acho isso uma bobagem, porque você convive mais aqui com os seus pares do que com a sua família. Deputado, e a mensagem que fica para os novos políticos, essa nova geração que está aí, e principalmente para aquele eleitor que nem quis comparecer à urna, ou votou nulo, ou votou em branco e está desalentado com a política e com os políticos? Olha, eu acho que se não houver uma reforma política no Brasil para mudar isso que está aí, cada vez mais o povo vai se afastar da política. O que é muito ruim. Que é muito ruim. E de uma casa como esta aqui. Quer dizer, se você vamos pegar o Congresso Nacional, pega a Assembleia Legislativa, quantas mulheres são deputadas? Quantos negros são deputados? Ou seja, ela não representa os estratos sociais. Não representa. Quantos empresários são deputados? Então, hoje, o modelo político, né, leva ao seguinte: ou você tem dinheiro para fazer campanha, ou você está fora do jogo.
Sem né? recurso, a política fica excludente. Excludente. E agora, meu amigo, um dos fatores gerador da questão da corrupção no Brasil é o problema do financiamento das campanhas pelos empresários, ou legalmente ou ilegalmente. Então, se você não mudar isso daí, cada vez mais o povo fica descrente. Pior para a política, né, deputado? Outro dia, eu passei aqui pela Assembleia Legislativa e fui ver aqui essa fonte aqui de Natal, aqui do Ibirapuera, que tá muito bonito. Aí eu fui lá do outro lado e fiquei de frente para a Assembleia Legislativa. Estava vendo aquele pessoal ali. Eu falei assim, a maioria das pessoas sequer sabe o que sequer sabe que na frente tem o Poder Legislativo de São Paulo. Você entendeu? Isso é muito ruim. Isso é muito ruim. E isso aqui é muito importante. Você pega a história de São Paulo, né? São Paulo é o que é, muito porque esta casa discutiu, propôs e aprovou leis que ajudou o desenvolvimento do Estado. Agora, e que melhorou a vida das pessoas. Que melhorou a e vida é pela política que isso se faz. E é pela política. Fora da política... A Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, com o ex-deputado Lucas Busato, termina aqui. Uma boa semana para você. Tchau.